Olá, eu sou Wagner Alves e você está no canal Em Tempo. E o motivo de estarmos aqui é para tratar da relação singular entre economia e pandemia que ocorre nesse ano de 2020, quando um problema generalizado de vírus no mundo e no Brasil ocorrem de uma forma acelerada, peculiar e com grandes impactos sobre a economia. Mas para tratar dessa questão de economia e de saúde, a gente tem que dar um passo atrás e lidar com o problema de coordenação que o precede. O problema de coordenação, no fundo, é um nome substituto para a importância da dimensão política. Em outras palavras, para resolver problemas de economia e de saúde, ou para tratar deles, nós temos que mencionar a questão da dimensão política. Mas, pegando nos aspectos de coordenação, três aspectos são destacados: a coordenação entre a União e as unidades federadas, outras entidades federadas, como estados e municípios, mas principalmente os estados, a relação do próprio executivo entre o Ministério da Fazenda, que lida com a economia e com as finanças, e a saúde, que é o ator prioritário para a própria saúde, para a vida, e a coordenação entre os três poderes, o executivo, o judiciário e o legislativo. Um primeiro problema que existe é uma falta de coordenação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Economia, dando uma prioridade para a saúde e propondo o isolamento social, o outro dando uma prioridade para os aspectos econômicos, né, e colocando em suas narrativas a taxa de desemprego, a queda da renda, né, o sufoco da economia. Essas duas entidades, elas não se complementam, ela tem tomado atitudes que são discordantes, com exemplos que são discordantes. Quando eu pensei em fazer essa série pela primeira vez, em abril, um ministro ainda não havia sido demitido, e de lá para cá 2 ministros já foram demitidos, ora para a discordância entre o isolamento social e o isolamento vertical, que seria isolar apenas a população mais afetada, aqueles que têm morbidades, aqueles que têm idade elevada, e não parar, né, o convívio social e atividade econômica em virtude disso, como foi proposto pelo Ministério da Fazenda e é proposto pela própria OMS em diversos lugares do mundo. Então, esse é um primeiro problema de coordenação. O segundo problema de coordenação é entre as unidades federadas, né? As unidades federadas, elas, principalmente os estados, aqui no Brasil a gente tem uma peculiaridade que o município foi colocado como unidade federada, coisa que nem nos Estados Unidos mas principalmente os estados, né, propuseram o isolamento social, tomaram atitudes bastante fortes, ora em ação, ora em narrativa, que se contrastam com o ritmo, a preocupação e a escala de importância que é dada para o problema de saúde pelo executivo, que às vezes alega que é inevitável ter morte, mas que o problema muito maior é não ter trabalho, não ter emprego, e esse causou um segundo problema de coordenação que vai afetando a eficiência desses recursos da política pública, né, tanto federal como estadual e municipal, para esses mesmos municípios. Né? Nós temos estados, municípios que tomam atitudes bastante distintas, às vezes vizinhos dos outros, ou seja, com a capacidade de anular o efeito da política do município vizinho. Nós temos uma diferença entre a atitude dos estados e a União, e assim a gente tem o maior foco de descoordenação desse momento de ação para combate à pandemia. E, por fim, nós temos aí uma descoordenação entre os poderes da União, fazendo com que o judiciário tenha que responder a demandas que vêm de origem da vida e da saúde, que diversas vezes são divergentes de demandas que são colocadas para a atividade econômica, porque a atividade econômica precisa que as pessoas saiam de casa, precisa que as pessoas consumam, precisa que haja interação econômica, inclusive física, enquanto que a defesa da vida tem pedido, tem demandado que haja um afastamento social, um isolamento social, e esse é um outro elemento de descoordenação muito forte que se completa com a questão do legislativo, deixando caducar determinadas leis ou projetos de lei,
que foram encaminhados, ou trâmite desses projetos, enquanto que o Congresso recua muito mais por uma demanda que tem sido a demanda da vida e de forma menos intensa a demanda econômica que é requisitada pelo Executivo. Então, esses são alguns dos focos que têm acontecido e eles vão refletir sobre esses fatos econômicos que chamam muito a atenção nossa nesse ano de 2020, com o dólar ultrapassando a barreira dos R$ 6, com uma proposta de emissão de dinheiro para aumentar a liquidez, com uma alocação de 70 bilhões para a Caixa Econômica Federal realocar para bancos para que possa ser feito um empréstimo em caráter emergencial, com o endividamento dos estados, o endividamento das empresas, a proposta de ter juros zero para atenuar o endividamento das empresas, permitir ter um fôlego de caminhar um pouco mais durante essa pandemia, as ações para 50 milhões de brasileiros, que procura ser estendida de R$ 600 para a população que está no mercado informal, ou que tem a parte da sua atividade atingida em 3 prestações, né? Esses e outros elementos, eles são reflexos desse problema de coordenação, mas também tem elementos singulares que a gente vai procurar destacar na continuidade dessa série. Então, todo sábado e toda a terça-feira nós teremos um episódio que procurará tratar dessa relação entre economia e pandemia. Aguardo vocês lá. Até as próximas ocasiões.